os malucos que tem no videogame na internet, eles não existem na vida real. Do futebol ao contrário. O futebol tem na vida real, e na internet são tranquilos, entende? No videogame é muito louco, cara, porque, cara, galera, é entretenimento. É tipo... O que eu menos entendo de todas essas coisas é Marvel contra DC. Esse é o que eu menos entendo. Porque, tipo assim, videogame... Isso eu até entendo um pouco, eu sou fã Marvel. Então, videogame eu até entendo um pouquinho. Por quê? Porque normalmente o cara tem um videogame só, né? Então, por algum motivo, o cara defende aquilo ali como se fosse a mãe dele. Não, essa parte eu não entendo, mas aí ele tem um só. No caso Marvel e DC, cara, o cara pode ver 2 filmes, não pode? Sabe qual é? Eu, por exemplo, vejo Marvel e DC. Gosto de um... Eu não entendo, porque o povo fica acalorado sobre super-herói. Assim, olha, beleza. Mas no videogame é doido porque é justamente isso. Olha, até eu começar no Brasil, foi assim. Quando eu comecei a falar de videogame, não só jogar, mas falar sobre videogame, foi em 2013. Foi 2013? Não, 2000 e... Foi antes. 2012, 2011, uma coisa assim. Que foi quando eles anunciaram o Xbox One. Certo? Uhum. E o Xbox One, quando foi anunciado, foi um dos maiores caos que existiam. O Xbox 360 foi muito popular, e muito popular aqui no Brasil, porque era o pirateado e o PlayStation 3 não era. Então, o Xbox 360 foi um sucesso absurdo aqui. E o Xbox One vinha numa pegada que... O que você não podia fazer com esse console? Você não podia emprestar seus jogos para seus amigos, você tinha que estar online 100% do tempo. Isso mais de 10 anos atrás era uma questão importante. Tinha trava de região e parecia a apresentação do console que era mais focado em botar para você ver televisão do que jogar videogame. Foi um caos. E quando isso foi apresentado, eu fiquei tão em choque com aquilo ali que eu comecei a pesquisar coisa no YouTube mesmo. E eu vi muitos canais americanos falando sobre isso e detonando a Microsoft e a Xbox por causa disso. E eu vi que aqui no Brasil ninguém falava sobre isso. Zero. Não tinha um comentário falando, criticando a parada na época. Pelo menos não que eu achei na época. E aí eu comecei a consumir muito desses vídeos, sabe? E aí, poxa, eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer isso aí, mano. Eu acho maneiro. E eu comecei a falar. E eu comecei criticando o Xbox. Tipo, foi por causa do Xbox One, né? Por causa que era horrível. Depois eles voltaram atrás em tudo. Tipo, eles trocaram tudo. Tudo isso aí que eu falei pra vocês, no lançamento do console já não tinha mais. Eles trocaram tudo. O presidente lá na época foi mandado embora e tal. E aí, desde então, eu falo de videogame todo dia. E o que aconteceu? A mídia brasileira de videogame, na época, hoje em dia eles não têm mais escolha, mas na época eles tinham. Na verdade, a mídia mundial de videogame, não só a brasileira. Eles agiam como propaganda das grandes empresas. Exato. É o payola, né? O payola. Então, a indústria de videogame é uma indústria muito estranha. Porque, por exemplo, você, em qualquer indústria que se preze, você não vai deixar de mandar um produto para um jornalista avaliar porque ele criticou o seu produto anterior. Isso não existe, isso é um escândalo, certo? Isso é um escândalo. Todo mundo que tem veículos relevantes deveria receber os produtos para avaliar e tal. É coisa que acontece com todas as indústrias. Todas as indústrias é assim. O videogame também, eles mandam as paradas. Só que existe retaliação. Quando você... Na época, hoje em dia muito menos. Então, as empresas de videogame, elas meio que usavam a mídia de videogame como propaganda delas. Ninguém dava um ai, ninguém reclamava de jogo, ninguém reclamava de preço, ninguém reclamava de ninguém falava nada. Eu comecei a fazer isso. E foi um choque na época, porque ninguém fazia, né? Mas o que acontecia? O que eu pensei na época? Meu canal era pequeno e tal, eu falei... eu fiquei pensando assim, pô... Essas empresas nunca vão me dar nada, né? Por causa disso. Eu falei, cara, já não me dão hoje mesmo? Qual a diferença? Né? Exato. E eu tava muito afim de fazer esse conteúdo. Aconteceu meio que foi o contrário, né? Tipo, por causa desses meus vídeos, eu me aproximei muito do grande mídia e eles aprenderam com o tempo que era assim, que as pessoas tinham que criticar. E hoje é abertamente isso. Porque agora tem redes sociais também que todo mundo detona e tal. Então eu sempre critiquei todo mundo que agisse de maneiras que eu considerava que era esquisito. Ou jogos ruins. Eu achava que esse jogo tá ruim e falava que o jogo tá ruim. E eu faço isso pra tudo quanto é jogo. E lembrando que jogo é uma coisa muito subjetiva. Tipo, existem coisas objetivas. Esse jogo tá quebrado. Esse jogo não funciona. É uma coisa objetiva. Tipo, esse jogo está bonito ou não, varia de pessoa pra pessoa. Tem gente que acha uma coisa bonita e gente que acha outra. E aí eu falo da minha percepção, né? E aí, assim, existem fases. Tem fases que... Aí temos as 3 grandes empresas de videogame, que é Nintendo, Sony e Microsoft. E normalmente os fanboys giram em torno dessas, né? Eles são muito fãs de uma marca específica. Por exemplo, na época do Wii U, que foi o console anterior do Switch, da Nintendo, o Wii U foi um grande fracasso. Foi horrível. E aí, por um tempo, eu criticava muito a Nintendo por causa das coisas erradas que ela fazia com o Wii U. Aí, nessa época, eu era o hater da Nintendo, entendeu? Aí a PlayStation fazia coisa, eu falava... Aí os caras não se decidem, porque no mesmo vídeo já falaram que eu era hater da Sony, da Microsoft, de todo mundo, entendeu? Porque, de novo, o cara que é o maluco desses consoles aí, ele só vê o que ele quer ver.
Só que só vê o que quer ver, mas quem me conhece, que me acompanha, sabe que, né? Tipo, a gente tem tudo, né, cara? Isso aí é uma bobagem. Eu acho uma grande bobagem esse negócio Agora tem os estudos.